Olá, bom dia. Mais um podcast da SBC. Voltamos, finalmente. Eba, bom dia! Finalmente nós 2 também aqui, né? Mas a agenda estava difícil. Tava, né? Ó, e para começar um podcast bem legal, que é a nossa expectativa para os assuntos quentes de 2025. Boa. Obviamente que ninguém aqui tem o poder da futurologia, mas tem alguns assuntos que eles certamente estão no radar aí de todo mundo, tá? Vamos Se lá. você me permite, eu vou começar puxando o primeiro aqui. Porque é óbvio, assim, a maior obviedade do mundo é a reforma tributária. Não tem Ah, como não ser o assunto do ano a reforma tributária. Salvo engano, o governo tem até o dia 16, né, para a promulgação da lei complementar, já foi aprovada pelo Congresso. uhum. Certamente, eu quero acreditar que, não sei se 2026, mas os próximos anos nós vamos ter outras leis complementares alterando alguma ineficiência, alguma coisa assim. Uhum. Agora, além da promulgação, tem um outro PLP que a gente tem que tomar cuidado, que ele vai ser levado adiante, que é o 108, que é o que trata do comitê gestor. Porque hoje nós temos só um comitê gestor temporário. Aham. E nós vamos precisar. E aí essa é uma outra discussão, porque aqui eu tenho interesse dos estados, a formação, então tem uma série de questões aqui, mas sem sombra de dúvidas, esse é o tema que todo mundo vai ter que acompanhar, porque reforma tributária É é o realidade negócio. É, agora, né? Acho que a gente ficou falando muito sim, sobre isso no ano passado, vai passar, não vai passar. sim. Passou, gente. E aí, assim, passou também da hora agora de se De se mexer. organizar, se mexer, Exato. enfim. Mas é o tema talvez mais É. importante para esse ano, né? Eu não quero, senão a gente vai falar só de É, reforma, mas eu vamos prometo seguir. mais 30 segundos aqui, além disso, que é quem ainda não está analisando qual que é o impacto da reforma tributária dentro de um contexto da sua empresa, mas assim, está muito atrasado. Porque você tem que analisar o creditamento, analisar os seus fornecedores. O que vai analisar acontecer com seus fornecedores, impacto de caixa, split payment, o que está acontecendo? Então, assim, não quero entrar aqui de algo que a gente já discutiu várias Uhum. vezes, mas se você aí que é do fiscal, barra do jurídico, e não está se mexendo, está só acompanhando, esperando a lei acontecer, nossa, sim, Fica a dica para vai, dar uma exato, movimentada, né? exato, rápida. Enfim, sua vez. Simbora, vamos lá. Quero falar de novas obrigações. Isso. Saiu agora, né, a IN 2241 da Receita Federal, ampliando o número de benefícios fiscais que os contribuintes precisam informar naquela famosa DIRB, que é a Hum, Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidade de Natureza Tributária. O que aconteceu? Agora a gente tem mais 45 tipos de benefícios que vão ter que ser informados nessa DIRB. Então, é um controle de informações fiscais, que, obviamente, isso já está na maioria. A maioria dessas informações já estão no SPED, né, gente? Já estão nas obrigações. Então, assim, é mais uma obrigação e ela vai ter efeito retroativo, tá? Então, é para isso. 2024, com essas novas exigências. Vale dar uma olhada na IN 2241 e ver se o benefício fiscal que você tem eventualmente está lá previsto para Boa. ser prestado agora, né, para esse ano, com efeito retroativo a 2024. Bola para você, tá vendo? Tô Boa. rápida. Ótimo. Já que você falou de benefício fiscal, eu Hã. vou pegar outro agora, um regional, que é aqui de São Paulo, porque esse tema também vai dar muito pano para manga agora em 2026. Que a gente tem uma visão que São Paulo não tem incentivos, mas não tem aquele incentivo no modelo tradicional que a gente conhece muito de crédito presumido, Uhum. geral, como alguns Sim. estados concedem, como é o caso de Minas Gerais ou Santa Catarina. Mas São Paulo, agora no final do ano, bom, antes disso, São Paulo tem muitos incentivos fiscais que estão no regulamento, especialmente anexo 1, isenção, anexo 2, redução de base, e Uhum. anexo 3, créditos, né? Hoje, hoje não, dezembro Hum. de 2024, nós tínhamos 236 benefícios fiscais, tá? Dos quais 198 se encerrariam em 31 de dezembro. Hum. Então, nós precisaríamos de uma renovação barra postergação. Dos 198 benefícios, apenas 135 foram renovados. Tá. Talvez, desde que eu olhei aqui, possa ter mais um ou outro, mas Aham. no geral estamos falando disso. O que quer dizer que cerca de um terço dos benefícios não foram renovados. Até o Então, momento, assim, né. a gente precisa olhar. Então, assim, se você tem qualquer operação que tenha isenção, redução de base ou Tá. crédito otorgado, precisa olhar para ontem, porque eu posso estar com algum problema de parametrização. Então, os benefícios do setor agro.
eles foram renovados. Uhum. Mas, por exemplo, para pegar um outro aqui, crédito outorgado de transportadora, aquele crédito de. E aí, enfim, é Uhum. específico, óbvio, mas a transportadora tinha 20% de crédito do valor do débito dela e simplesmente pagava, né? Acabou. São Paulo acabou. E tem outros, tá? Assim, eu não vou Uhum. ficar aqui falando porque Tá. senão a gente fica muito, porque são inúmeros benefícios, né? Eu estou falando de cerca de 60 benefícios, área de livre comércio, ó, tratores agrícolas, É. aí Mas aí eu alguns acho que. obras de arte, tem alguns Mas eu que. não, mas aí vamos lá. Considerando que a gente tem aí um enorme número aí de benefícios que não foram renovados, pelo menos até o momento. A gente sabe que evitar a judicialização também faz sentido, Sim, mas eventualmente avaliar se não vale a pena levar esse tema dependendo para o do judiciário, contexto. dependendo do contexto, exatamente. Exato, Porque a gente depende já do viu isso acontecer no contexto aí. passado, Já. não exatamente com essa, né, numa situação tão similar quanto a que a gente está vivendo hoje, mas eventualmente a gente já viu Tá? contribuintes levarem o tema para o judiciário também. E eu acho que vale avaliar caso a caso, Sim. né? Considerando o Agora, contexto. é isso. E um comentário engraçado, né? Porque você vê muitos estados acelerando a questão de benefícios para atrair algumas empresas. São Paulo, em alguma medida, está fazendo o contrário, Tá pisando no tá freio. drenando um Tá, pouco. Mas, enfim, de entendi. volta para você. Vamos Próximo embora. tema. Qual que é o seu tema? Ah, qual? PS, né, falei pouco Nossa. sobre isso no ano passado. Eu acho que, para resumir, a gente tem agora, no ano 2025, um novo regime de tributação para as empresas que estão no lucro real. E agora, quem está no PS e está no lucro real não vai poder usar mais a alíquota zero para imposto de renda e CSLL, só mantém para PIS/COFINS. E aí a gente tem agora, dentro desse ano também, que acompanhar o limite do teto fiscal, né, que foi estipulado pela nova lei, que são os 15 bilhões, que quando chegar a bater nesse limite, gente, lembro aqui para vocês que o governo pode extinguir o benefício, né? Desde que ele faça audiência pública, enfim, envolvimento do Congresso. Não vai ser de uma hora para outra. A gente teve acesso ao relatório, né, da DIRB também do ano passado até dezembro, mais ou menos. Os bilhões já estão bem altos, mas os bilhões do ano passado, isso é um ponto importante para considerar, a gente tem que colocar na conta, consideram empresas que estão no regime do lucro real e que, portanto, estavam usando a alíquota zero para imposto de renda e CSLL. Para esse ano, o cálculo vai mudar um pouco. Então, assim, tem gente falando que o PS não aguenta passar de 2025. Então, meu alerta não é dizer vai acabar em 2025, porque eu acho que a gente não tem como fechar esse número, mas vamos ficar atentos, acompanhar os relatórios que são, né, divulgados pela Receita Federal e saber que o resultado do ano passado não vai ser exatamente o mesmo para 2025, porque a gente tem uma limitação maior. E aí, óbvio, tem muita gente já buscando o judiciário para ver essas questões relacionadas às limitações. E aí enfim, pauta para outro podcast, caso a gente venha falar disso novamente. Simbora. Boa. Há um tema ótimo aqui, que eu tenho. Muitas empresas vão ser afetadas, Hum, mas eu sinto que poucas estão acompanhando ou estão muito cientes por conta dos times locais, que é a nova lei de tributação mínima, hum, em que agora precisa ter uma tributação mínima de 15% sobre o lucro, ah, para grupos multinacionais cuja receita anual consolidada seja superior a 750 milhões de euros, estamos falando de 4,7, tá. 4,9 bilhões de reais, durante pelo menos os dois dos 4 anos fiscais anteriores. Então, eu pego os últimos 4 anos, vejo se eu tenho 2 anos que eu excedo isso e eu vou ter esse adicional aí. Então, Uhum. é assim, qual que é o ponto aqui, né? Às vezes o time local não está muito antenado com a receita global. Então você precisa olhar Dá isso, uma porque se olhada. tiver, eu vou ter que observar essa lei, tem todo um regramento específico para isso que nós vamos entrar aqui, mas Uhum. o alerta é, olha, eu não vou lembrar a data agora, mas foi no finalzinho de dezembro, talvez 23 ou Eu 26, não lembro que a também, lei foi mas foi promulgada. rapidinho. Então, assim, agora é a hora da gente começar a tomar Tá cuidado com rodando. esse item aqui. Rápido, porém importante. Super importante. Próximo tema, Maíra. Vamos falar de coisa que eu gosto também, novamente. Ah, Transação, Danilo, tema transação. desse ano.
Eu acho que vem reforma tributária. Antes eu pensei em festa, celebração, Não, isso aí, mas não para dinheiro. também, vamos falar de Exato, dinheiro, né? exato, Reforma tributária é muito trabalho. Não, exato. mas vamos lá. Transação, qual que é a expectativa para 2025? É importante. A gente não conversou sobre isso agora nesse último semestre, mas teve um programa, né, que foi lançado pelo governo por meio de uma portaria, que é o Programa de Transação Integral. E ele propõe simplificar, né, as modalidades agora de transação, principalmente para um contencioso de alto impacto econômico. E o que isso significa dizer? Que a Procuradoria, a Receita Federal, enfim, o governo, eles têm trabalhado, né, de forma conjunta para mapear teses tributárias de alto impacto econômico e que, por alguma razão, não existe aí uma previsibilidade, às vezes positiva, de desfecho para a Fazenda, ou porque o tema fica muito tempo no judiciário e acaba custando muito, né? Não só para o contribuinte, como a gente sabe, mas também para o outro lado da fazenda, que fica sem receber muitas vezes e gasta também com a máquina pública, né, de movimentação, realmente, de processo dos procuradores, etc. E aí existe uma expectativa de arrecadação com base nesse programa para o ano de 2025 de 26 bilhões. E aí a ideia foram Legal. selecionados 17 temas, a princípio, né? Outros temas podem surgir, mas eles foram selecionados e editais devem ser publicados ao longo de 2025. A gente teve 3 editais agora no final do ano, dia 31, salvo engano, que estão relacionados à discussão de ágio fiscal. E aí, todo mundo já Ok. conhece, né? Ágio Empresa interno, questão de veículo. empresa-veículo. Um outro edital, que é o 26 de 2024, está relacionado à questão de produção de bebidas não alcoólicas na Zona Franca de Manaus, tá? E aí, enfim, tem os desdobramentos de 3 teses relacionadas a isso. E o último edital que saiu, relacionado à questão de PLR, né? Pagamento ou não de contribuição previdenciária, as regras de stock option. Então, assim, você vê que são controvérsias que a gente falou sobre elas, inclusive no ano passado, né? Algumas delas aqui, e estão sendo vinculadas para uma possibilidade de transação, com reduções significativas que podem chegar até 65%, Legal. né? Então, é um critério diferente, porque a gente sempre fala de transação pensando no grau de recuperabilidade do débito. Agora a gente tem uma outra perspectiva aqui para esse ano. Então, esse é um tema quente, vamos acompanhar. E É isso. transação é só porque se você deixar, eu fico falando. Eu tenho um último tema, e esse sim eu tô aqui usando a minha bódica de Ah, futurologia, que também eu abri com reforma tributária, então vou fechar meu último tema com reforma tributária também, boa. porém de imposto de renda, Ah, né? isso é importante. Então, tá todo mundo pensando o que vai acontecer com a parte de imposto de renda. Isso certamente está na pauta do governo, em especial a tributação de dividendos e Uhum. tudo mais, as alíquotas. É que nós pouco estamos falando sobre isso. Existem algumas empresas que estão muito à frente da discussão, então, elas já discutiram que tinham que discutir essa reforma, digamos, dos indiretos, e elas já estão mapeando a dos diretos. Então a gente tem estudado já isso. Então você vê um pouco do que pode acontecer. Claro que ainda vai ser muito Uhum. alterado, 500 mil emendas que a gente sabe que vai acontecer, mas esse tema deve. É difícil falar, né? Por Uhum. isso a futurologia, se ele vai tomar corpo a ponto de ser votado ainda esse ano, Mas ele vai ser mas movimentado. certamente vai se movimentar, isso eu não tenho É. dúvida. Então, as empresas que já conseguiram gerir, ou talvez esse seja mais um motivo para a gente prestar atenção na reforma dos indiretos e se mexer, porque já já a gente vai começar também a Diretos. falar sobre a de imposto de renda. Então, 2016 é mais um ano quente. 16? Nossa Senhora. Nossa, Danilo, você foi para onde agora? Ai, ai, 2025, gente, 2025. 2026 também, Só, né? só uma coisa engraçada. Eu fui desejar feliz 2025 Hã. para uma pessoa e mandei feliz 2026. Eu acho que eu não tô Ai, bem, gente, então é agora assim, né, uma pessoa que a gente trabalha já tá lá na a frente, tá idade vendo? é na frente do passado. Que é o É. tempo é relativo. É, o tempo é relativo, é isso. Vai. Vamos lá. E para fechar, rapidamente, não poderia deixar de falar das pautas tributárias, eu acho que para 2025. Selecionei aqui temas que não terminam, né? A gente tem a modulação de efeitos agora que está afetada na parte da DC 49. Tá. Estamos esperando terminar esse Eterno. julgamento plenário eterno. Volta da
para a pauta a questão do ISS na industrialização por encomenda, a gente falou sobre isso aqui. É um tema que fala de industrialização por encomenda, mas fala também de multa moratória, então está previsto para julgamento em fevereiro. Só um parênteses, esse tema, eu acho que, eu posso estar enganado, mas eu escrevi um artigo sobre, Ah, talvez em 2012. isso foi seu trabalho de conclusão de curso, não foi? Não era especificamente industrialização, mas a minha Mas era alguma coisa. monografia era envolvendo conflito de interpretação e competência Ah, boa. tributária. Então a gente tem isso aí para voltar para a pauta. Voltando para a pauta, a gente terminou de julgar, a gente fala sobre isso. Selecionei aqui outras questões. ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Será que esse ano a gente consegue, né? Vamos ver se a gente consegue terminar esse assunto. Tá faltando só o voto do Luiz Fux, né? E é o voto de desempate, tá empatado. Lembrando, tese super importante. A gente tem também PIS/COFINS, exclusão, né, da base de cálculo das próprias bases do PIS/COFINS, a perspectiva de julgamento esse ano. Esperamos que também é outra tese que precisa terminar, né, gente? Essas discussões de tese e filhote precisam terminar. E aí, um ponto relevante que eu queria trazer tem aí uma proposta de afetação, de controvérsia, de diversos recursos especiais lá no STJ, falando sobre o creditamento de PIS/COFINS, conceito de insumos. Esse é um tema que a gente está acompanhando. Não houve afetação ainda, porque existiram algumas lacunas, né? Lembrando, a STJ julgou a questão de essencialidade, critérios de essencialidade, relevância para fins do direito ao creditamento de PIS/COFINS. Então, a gente tem lacunas ainda decorrente desse julgamento repetitivo do STJ que estão limitando, de certa forma, o direito dos contribuintes nas discussões judiciais, principalmente. E a gente pensa muito na questão dos varejistas, né? Que foi um aspecto que não foi muito bem explorado no STJ. Então, isso é uma possibilidade, vamos acompanhar. E mais um, que é o tema que você gosta, que é o JCP retroativo. Temos já também uma proposta de afetação para o JCP retroativo, lembrando que esse tema é bem favorável no judiciário, mas possivelmente a gente vai ter uma afetação, por quê? Porque a gente já tem um parecer do Ministério Público, não, do Ministério Público não, da Procuradoria, né, concordando com essa afetação. Acho que, salvo engano, o Ministério Público Federal também se manifestou. E aí, gente, é aquela coisa, tendo afetação, julgando, a gente tem aí uma facilidade também para resolver o tema na esfera administrativa. Então, não vejo com um olhar negativo que isso seja Boa. afetado, não. Tem mais coisa, mas assim, por hoje é só. Eu acho que 2025 vai ser de muita emoção, Vai. muito movimentado. E assim, continuamos aqui Parabéns. atentos, Então, né? feliz 2025 e não 2026, muito Nem menos 2016. 2016. Que seja um ano bom para todos nós. Boa. E isso é o que a gente acredita que serão os temas quentes para esse ano. Simbora. Valeu, pessoal. Até. Até Tchau, mais, tchau. gente. Obrigada.